Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhard, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 93, que trata do silêncio parcial do acusado no momento do interrogatório, ou também denominado de silêncio seletivo. Este episódio se origina ou tem sua inspiração no habeas corpus número 703.978 do Superior Tribunal de Justiça, que, num habeas corpus impetrado contra uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, anulou o processo a partir do interrogatório do réu, porque, no caso concreto, o réu, ao ser inquirido pelo magistrado, interrogado pelo magistrado, declarou que somente responderia às perguntas de seu defensor e não responderia outras perguntas. Diante desta declaração do acusado, o magistrado indeferiu o interrogatório do réu, ou seja, não permitiu que o réu respondesse às perguntas do seu defensor. Todos nós sabemos que o acusado possui o direito ao silêncio, de não autoincriminar-se ou não produzir provas contra si mesmo. Esse direito, esta garantia, é uma garantia universal dentro do sistema da civil law e que está previsto na nossa Constituição. E se insere, então, o direito ao silêncio dentro da ampla defesa, da plenitude de defesa. O direito de defesa abrange não só a defesa técnica, feita através de advogado, defensor, seja defensor particular ou defensor público, mas também a defesa pessoal do acusado, ou a autodefesa. Esta autodefesa pode ser positiva, quando o acusado declara, quando o acusado responde às perguntas, ou autodefesa negativa, quando ele permanece em silêncio. A grande polêmica que surgiu após a modificação que houve no Código de Processo Penal, que permitiu que o Ministério Público e a defesa também perguntasse aos acusados, porque antes o interrogatório era um ato privativo do juiz, o Ministério Público não poderia perguntar, nem a defesa. Então, a partir dessa modificação que houve no Código de Processo Penal, surgiu a polêmica. Se o acusado poderia, no interrogatório, declarar que não responde perguntas do magistrado, da magistrada, do Ministério Público, mas sim somente as perguntas da defesa. Então, esta situação chegou até o STJ, que decidiu que o acusado, em face do princípio da ampla defesa, da plena defesa, possui a garantia de responder somente as perguntas que ele entender que deva responder, em face do direito ao silêncio, que se insere dentro da plena defesa. O professor Marcos é um acórdão pioneiro do Superior Tribunal de Justiça dentro desta problemática que ocorreu nas hipóteses de o acusado se negar a responder às perguntas do juiz, ou do Ministério Público, ou de outros advogados, mas somente desejar responder às perguntas do seu próprio advogado. Exatamente, professor Nereu. Eu me recordo de um precedente de lavra do ministro Celso de Mello, julgado em 23/6/2009, um precedente no qual o Supremo Tribunal Federal mostra o alcance do conteúdo da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, e lá, evidentemente, o ministro Celso de Mello acaba referindo o direito que o acusado tem de exercer o silêncio e, portanto, não responder às perguntas que lhe forem feitas. E é claro que, nessa circunstância do exercício ao silêncio, nós vamos sempre partir do pressuposto de que o exercício ao silêncio ele não pode trazer nenhum prejuízo ao réu. Por mais que nós tenhamos várias situações e circunstâncias praticamente nos impondo a querer aceitar que quem cala consente, isso não funciona dentro do processo, mas isso pode eventualmente funcionar fora do processo, e olhe lá. Então, o silêncio ele não poderia trazer nenhum prejuízo,
e na circunstância em que eu não estou obrigado a responder as perguntas, a conjunção desses fatores vai me levar à conclusão de que realmente eu não estou obrigado a responder as perguntas do magistrado depois de qualificado, nem tampouco estou obrigado a responder as perguntas do Ministério Público, podendo sim responder apenas as perguntas do meu defensor. E, de maneira alguma, muito embora ainda nós vejamos julgados nos dias de hoje falando sobre o silêncio do réu, ou seja, sentenças argumentando que, inclusive, o réu, na oportunidade de explicar os fatos, aqueceu com a acusação, ou que o réu, na oportunidade que lhe foi dada para ser interrogado na polícia ou perante o magistrado, resolveu exercer o silêncio e, portanto, não fez prova em seu favor, e isso tem que ser avaliado como elemento dos autos, nós estamos diante de uma grande contradição que, inclusive, faz parte da nossa cultura jurídica inquisitorial de entender o direito ao silêncio dessa forma muito curta. Então, nós estamos aqui diante de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é esse habeas corpus 703/978, com certeza um precedente de grande importância, significando aqui que a natureza do interrogatório como meio de defesa, vai permitir essa ampliação do alcance do direito ao silêncio, no entendimento de que o acusado não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem feitas. E essa votação unânime na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça está na linha de uma tendência dos tribunais superiores nos últimos 3 anos de retomar uma série de garantias que foram, de alguma maneira, esmagadas por decisões anteriores, como me lembro aqui a questão da condução coercitiva, a questão do reconhecimento fotográfico, a questão do reconhecimento pessoal e tantas outras questões ao redor de garantias processuais, de garantias constitucionais. Esse é o caso, professor Nereu, também dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que andou claramente correta. Sim, professor Marcos, esta decisão do SHC 703/978 do STJ é da quinta turma, da sexta turma. Da sexta turma. E o julgamento é recente, né? O julgamento é super recente. O relator é o desembargador convocado Olindo Menezes. Tá? A votação foi unânime e é agora da semana passada. Sim. Então, o Conecta está indo ao ar no dia 13 de abril, então é da semana anterior. Nós tínhamos também um outro HC, também do STJ, nesta linha, que foi de agosto de 2021, que é o HC 688-748. 688-748, que é do mês de agosto. Isso. Exatamente. Agosto, né? Que é do ministro Joel, né? Que era um caso oriundo da comarca, aliás, do estado, da primeira vara da comarca de Natal. Isso. Natal. E o STJ também, naquela decisão, reconheceu o direito ao silêncio seletivo, porque o acusado tinha se negado a responder as perguntas feitas pelo juiz e quis responder somente as perguntas do seu advogado. Né? Isso. Lá naquele julgado, professor Nereu, o ministro Joel, ao final, ele, apesar de não conhecer do habeas corpus, concedeu de ofício autorizando que, após a identificação pessoal no interrogatório, ou seja, que fosse refeito o interrogatório, autorizando, ou seja, dando para ele um salvo-conduto, a gente pode dizer assim, uma autorização, para que, após ser qualificado, ele respondesse apenas as perguntas do advogado. Sim, sim. E eu me lembro também de um outro HC, que é o 628-224, o relator o ministro Félix Fischer, né? Onde também foi reconhecido o direito ao silêncio, ou o silêncio, denominado silêncio seletivo, tá?
no sentido que os réus podem utilizar o direito ao silêncio durante os interrogatórios e, ao mesmo tempo, responder perguntas somente da defesa. Então, isso não prejudica a declaração de que permanece em silêncio. Ou seja, o silêncio pode ser parcial, né? Pode ser parcial, o denominado, então, silêncio seletivo, né? Então, essa é uma tendência dentro do reconhecimento das garantias pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, professor Marcos, este é o episódio número 93 do Conecta, que trata do silêncio parcial, podcast que vai ao ar a partir do dia 13 de abril de 2022, pelo YouTube e também pelo Spotify. Compartilhe Conecta, compartilhe conhecimento.